Bem-vindos todos ao WW Especial. Nossa pergunta de hoje, para provocar vocês, ela é razoavelmente, hein? Só razoavelmente, vou alertando, simples. Quem é que vai controlar? Dá para controlar a inteligência artificial? Então, hoje a gente tem uma discussão muito grande, né, sobre a questão da governança da tecnologia. E o que a gente entende, começa a entender com muita clareza, é o potencial de impacto que a inteligência artificial tem, mas ao mesmo tempo como isso está acontecendo no mundo. E hoje a gente vê uma concentração muito grande na mão da indústria, né? Então, tem uma discussão muito grande que, pela primeira vez na história da humanidade, uma tecnologia tão poderosa está sendo guiada por interesses econômicos, né, com o capital privado, e o governo, né, os estados, eles estão tentando participar dessa discussão, muitas vezes por meio de regulação, por meio de uma estratégia. É até curioso, né, porque a China, acho que ela está bem diferente dos Estados Unidos nisso, ela tem uma estratégia de inteligência artificial que foi criada em 2017. Recentemente, eles lançaram um novo plano que chama AI Plus, que foi inclusive incluído no plano quinquenal, que é para transformar toda a economia. Então, lá o Estado tem um papel maior. Nos Estados Unidos, não. Os Estados Unidos nem tem, por exemplo, ainda um plano central de inteligência artificial. Isso está muito na mão das empresas. E é algo até que chama a atenção do próprio governo dos Estados Unidos. Recentemente, eles vêm trabalhando muito para tentar fortalecer esse papel mais de governança, embora a administração Trump seja um pouco avessa à palavra regulação, eles estão buscando formas de controle, né? Formas de entender melhor o que está acontecendo dentro dos Estados Unidos também. Então, hoje, está muito claro que quem está guiando esse futuro da humanidade está sendo a indústria privada, concentrada em poucas mãos. Aí eu acho que, além desses dois grandes grupos, né, os Estados Unidos, por um lado, com esse sentido de Estado mínimo e muita autonomia para a iniciativa privada, o governo chinês, que tem um controle maior, no sentido, se pensar que eles, né, têm toda essa parte de social score, eles já usam inteligência artificial para esse sentido de monitoramento também da própria população e, de certo modo, também o próprio governo chinês acaba sendo sócio de todas as empresas de AI chinesas, né? Então, ele também está presente nisso. Aí, nessa linha de uma regulamentação mais forte, acaba sendo, talvez, aí a Europa, realmente, né, a União Europeia tem já avançado mais nisso, né, no sentido de várias regulamentações, como várias diretrizes. Também no controle das Big Techs. Mas, então, aí entra uma diferença, assim, estou falando no sentido de amadurecimento dessa parte regulatória. Acho que, nesse sentido, quem está mais avançado, acho que seria a União Europeia, né? Nos Estados Unidos, como nação, tem pouco. Os estados norte-americanos, tem alguns estados que têm um pouco mais de parte regulatória do que outros, né? Mas tem esse aspecto que não tem nenhum, assim, no fundo tem o Mistral, que é um dos modelos de AI que é francês, mas não tem tantos modelos que são europeus. Só que tem um aspecto que eu queria comentar, que é o fato da descentralização e, na verdade, em termos práticos, hoje impossível controlar. Por quê? Tem um site, depois podem entrar, até não sei se dá para mostrar na tela, Hugging Face. Hugging Face é a maior comunidade de inteligência artificial do mundo. No Hugging Face, hoje, você consegue fazer o download. Imagina quantos modelos, né? Vai falar, 100 modelos, 1000 modelos de inteligência artificial diferentes. Hoje, você consegue fazer o download de 2.926.000 modelos de inteligência artificial diferentes. Que você faz o download. E estão abertos a quem quiser desenvolver. Estão abertos para quem quiser desenvolver. São modelos open source, que você pode baixar e fazer as mudanças que você quiser. Então, por mais que um Estado chegue e fale assim, olha, é proibido fazer tal coisa. Qualquer usuário, né, qualquer telespectador aqui, pessoa que está assistindo, pode baixar esse modelo e fazer um fine tuning nele. Você precisa basicamente de um computador minimamente potente, com algum GPU ali e tal, você consegue alterar. Por exemplo, uma coisa que chama a atenção, entrando na tela agora do Hugging Face, você tem lá um modelo Qwen 3.6, de 35 bilhões de parâmetros. Esse modelo, que agora está lá com, está escrito isso, né? Sem censura, agressivo.
né? O que quer dizer isso? É que foi tirado todos os guardrails, todas as políticas no sentido de restrição. É lógico, também por ser um modelo chinês, muitas vezes acontecia lá de perguntar lá, o que aconteceu na Praça da Paz? Aí ele fala, não aconteceu nada, é um lugar aqui e tal. Então, continua a paz celestial, Exatamente. Nada aconteceu na Praça da Paz Nada aconteceu, tá? Então aí o modelo chinês ele fala isso daí, né? Então o pessoal tira tanto censuras do governo, mas você também pode tirar censuras como fabricar uma arma. Então, assim, nesse modelo que é sem censura agressivo, você no fundo tira você mexe na configuração do modelo de inteligência artificial, que ele tira essas refusals. Ele sempre vai responder o que você perguntar, usando todo o conhecimento e toda a capacidade de inteligência que tem no modelo. Então, isso daí é uma coisa que implementa uma dificuldade sobre a pergunta que você está falando, quem vai controlar? Nesse sentido... Você está dizendo que o público, na verdade, é incontrolável. É incontrolável. Aí eu acho que, além desses dois grandes grupos, né, os Estados Unidos, por um lado, com esse sentido de Estado mínimo e muita autonomia para a iniciativa privada, o governo chinês que tem um controle maior, no sentido, se pensar que eles têm toda essa parte de social score, eles já usam inteligência artificial para esse sentido de monitoramento também da própria população e, de certo modo, também o próprio governo chinês acaba sendo sócio de todas as empresas de AI chinesas, né? Então ele também está presente nisso. Aí, nessa linha de uma regulamentação mais forte, acaba sendo, talvez, aí a Europa, realmente, né, a União Europeia tem já avançado mais nisso, né, no sentido de várias regulamentações, várias diretrizes. Também no controle das Big Techs. Mas, então, aí entra uma diferença, assim, estou falando no sentido de amadurecimento dessa parte regulatória. Acho que, nesse sentido, quem está mais avançado, acho que seria a União Europeia. Né? Nos Estados Unidos, como nação, tem pouco. Os estados norte-americanos, tem alguns estados que têm um pouco mais de parte regulatória do que outros, né? Mas tem esse aspecto que não tem nenhum, assim, no fundo tem o Mistral, que é um dos modelos de AI que é francês, mas não tem tantos modelos que são europeus. Só que tem um aspecto que eu queria comentar, que é o fato da descentralização e, na verdade, em termos práticos, hoje impossível controlar. Por quê? Tem um site, depois podem entrar, até não sei se dá para mostrar na tela, Hugging Face. Hugging Face é a maior comunidade de inteligência artificial do mundo. No Hugging Face, hoje, você consegue fazer o download. Imagina quantos modelos. Né? Vai falar, 100 modelos, 1000 modelos de inteligência artificial diferentes. Hoje, você consegue fazer o download de 2.926.000 modelos de inteligência artificial diferentes. Que você faz o download. E estão abertos a quem quiser desenvolver. Que estão abertos para quem quiser desenvolver. São modelos open source, que você pode baixar e fazer as mudanças que você quiser. Então, por mais que um Estado chegue e fale assim, olha, é proibido fazer tal coisa. Qualquer usuário, né, qualquer telespectador aqui, pessoa que está assistindo, pode baixar esse modelo e fazer um fine tuning nele. Você precisa basicamente de um computador minimamente potente, com algum GPU ali e tal, você consegue alterar. Por exemplo, uma coisa que chama atenção, entrando na tela agora do Hugging Face, você tem lá um modelo Qwen 3.6, de 35 bilhões de parâmetros. Esse modelo, que agora está lá com, está escrito isso, né? Sem censura agressivo, né? O que quer dizer isso? É que foi tirado todos os guardrails, todas as políticas no sentido de restrição. É lógico, também por ser um modelo chinês, muitas vezes acontecia lá de perguntar lá, o que aconteceu na Praça da Paz? Aí ele fala, não aconteceu nada, é um lugar aqui e tal. Então, continua a paz celestial, Exatamente. Nada aconteceu na Praça da Paz Nada aconteceu, tá? Então aí o modelo chinês ele fala isso daí, né? Então o pessoal tira tanto censuras do governo, mas você também pode tirar censuras como fabricar uma arma. Então, assim, nesse modelo que é sem censura agressivo, você no fundo tira
você mexe na configuração do modelo de inteligência artificial, que ele tira essas refusals. Ele sempre vai responder o que você perguntar, usando todo o conhecimento e toda a capacidade de inteligência que tem no modelo. Então, isso daí é uma coisa que implementa uma dificuldade sobre a pergunta que você está falando, quem vai controlar? Nesse sentido... Você está dizendo que o público, na verdade, é incontrolável. É incontrolável. Eu acredito que há sim um interesse. Na verdade, isso é uma coisa até que a gente observou com as empresas de mídias sociais, né? Que de certa forma, enfim, elas fazem parte da mesma genealogia ali de Silicon Valley, né? Dessas empresas quererem, num certo sentido, fazer parte do aparato de segurança nacional americano, né? Então, todos os debates sobre os leaks que tiveram lá do whistleblowers, né, do pessoal que criticava a desinformação na plataforma do Facebook e tal, né? E o próprio Facebook veio, né, a Meta veio em público e falou, olha, a gente precisa ser regulado, a gente precisa, o Estado, de certa forma, precisa estar dentro das nossas empresas para ajudar a gente a regular, né, o discurso na nossa plataforma. Me parece que aqui há uma analogia, né? Eu acho que as empresas de inteligência artificial, elas também têm um interesse de trabalharem em parceria com o governo americano. Por quê? Porque talvez uma das coisas... Essas empresas, elas têm a tendência, assim como as empresas de mídias sociais, em se tornarem monopólios ou oligopólios gigantescos, né? E como os Estados Unidos têm uma tradição, né, de tentar controlar oligopólios e monopólios por causa do efeito que eles têm no mercado, essas empresas elas veem que é muito interessante se unirem ao Estado, né, se tornarem quase sistemas híbridos, né, com muita regulação, né, e com aspectos do trabalho dela, no caso principalmente da inteligência artificial, com o aparato de defesa americano, né, para que seja mais difícil quebrar essas empresas, né, para que uma ação antitrust, né, não consiga separar essas empresas ou diminuir ou limitar o poder delas, né. Me parece assim, no caso da Anthropic, eu até acho que existe uma certa sinceridade de todas as empresas de AI aqui dos Estados Unidos, a empresa que tem sido mais generosa, no sentido de vir a público e de tentar entrar em comunicação, em conversar com outros, com representantes da sociedade civil, com membros do governo, para tentar criar um ambiente regulatório para o AI, tem sido a Anthropic, né? Mas me parece que assim, não é simplesmente caridade, né? Assim, eles verem assim, não, a gente precisa porque essa tecnologia é muito perigosa, tem esse elemento, mas também eu acho que para eles é interessante, né, serem vistos como parte da política de segurança nacional dos Estados Unidos, né? Porque isso vai proteger eles, de certa forma vai diminuir a regulação que o governo vai estar disposto a impor a eles, né? Uma das questões centrais hoje, inclusive geopolíticas, em que medida essa corrida tecnológica em torno da inteligência artificial, os americanos conseguiram ou não dirigi-la em favor próprio, óbvio, interesse próprio, óbvio, na medida em que tentaram impedir que os chineses tivessem acesso, sobretudo a esses chips de ultimíssima geração, os da NVIDIA, ou isso não está tendo efeito? Bom, foi uma estratégia dos Estados Unidos de tentar estrangular, e não é de agora, então isso veio desde o governo Trump 1, passou pelo Biden, que colocou um controle de exportação, dividindo o mundo em 3 grandes grupos, né? Os que podiam comprar, os que precisavam de permissão. O Brasil, inclusive, estava nesse segundo grupo, nem podia comprar direto, tinha que pedir uma permissão. E os terceiros que estavam banidos, e aí a China era um deles. Qual que era a estratégia? Os Estados Unidos entendeu, a China tem uma quantidade de engenheiros muito maior, tem uma quantidade de doutores muito maior, inteligência artificial, e uma capacidade de produção maior. Qual que é o gargalo da China hoje? É a parte de semicondutores, que são esses chips. Então, para fazer esses chips, a NVIDIA, é até curioso que o pessoal fala, é o chip da NVIDIA, mas a China nem fabrica, a NVIDIA não fabrica chip, né? Ela é boa em fazer o design. Então, para a gente entender essa disputa, acho que é importante a gente entender o que a gente chama do trio de ouro, que é a NVIDIA, que faz o design do chip, e aí ela é uma empresa americana, a maior empresa do mundo hoje, que depende de uma fabricação que é da TSMC, que é uma empresa de Taiwan, que faz o chip não só para a NVIDIA, faz o chip da Apple, faz chips para todo mundo. E ela é a maior empresa da Ásia. Então a gente vê como essa... Ligada à Holanda. E aí a holandesa é a ASML, que fabrica a máquina que a
TSMC usa. E hoje 89% da fabricação da TSMC fica na ilha de Taiwan. Eles têm outras fábricas ao redor do mundo, mas com uma capacidade muito baixa. Então, essa também é uma estratégia do Trump de tentar levar essa produção para dentro dos Estados Unidos. Porque, embora seja uma carta na manga dos Estados Unidos, não é os Estados Unidos que domina esse processo, né? Mas eles foram colocando controles de exportação para tentar estrangular a China para ter a sua capacidade para treinar esses modelos. Tem uma obra corrente hoje chamada Chip War, sim. que passou a ser o livro de referência para o leigo, eu sou leigo, que passou a ser o livro de referência leigo. Fica a dica para você que nos acompanha. Eu só sei o título em inglês, já deve estar traduzido em português. Chip War. Tenham isso na prateleira, porque é a melhor explicação, digamos, para leigos como eu, nessa área, sobre o que significam todos esses passos. 1, nas tecnologias. 2, quem depende de quem. 3, quem está tentando fazer o que com quem? Mas prossiga, Diogo. Então, a gente tem esse trio de ouro e os Estados Unidos, então, ele coloca restrições, controle de exportação em todos esses, né? Então, a NVIDIA não pode exportar o chip final para a China, a TSMC não pode fabricar para uma empresa chinesa e a ASML, que faz a máquina que é usada para fabricar o chip, também não pode exportar para a China. E isso começou... E qual o resultado disso tudo? Então, qual que levou o resultado? Então, a gente teve 4 anos desse controle de exportação e agora a gente começa a ver os efeitos. Bom, no ano passado, o CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, conseguiu convencer o Trump, falando assim, Trump, se a gente não voltar a exportar para a China, a gente vai estar acelerando o desenvolvimento deles. E o pior, quando a gente fala do chip, parece que é só pecinha. Não, mas tem uma coisa que é muito importante. Dentro ou em cima do chip vai uma camada de software, que é o CUDA, né, que é essa interface que a NVIDIA domina dentro desse processo de treinamento de inteligência artificial. E o Jensen Huang falou, se a gente perder esse padrão, se a China conseguir desenvolver algo e o mundo começar a utilizar, a gente vai perder essa corrida, né? Então ele convenceu o Trump a permitir exportar os chips, não o mais avançadão, né? Mas um relativamente bom. O chamado segunda linha. Um relativamente bom, né? E aí foi a vez da China falar, não quero, né? Não preciso mais do seu chip. E aí é a China agora que está colocando controles de importação, porque a China entendeu que ela conseguiu desenvolver uma cadeia que para a autossuficiência dela faz sentido, que é um chip da Huawei, né? O Ascend, uma família Ascend que vem crescendo muito. Então hoje vários modelos já estão sendo treinados com o Ascend e mais do que isso, hoje uma parte do custo computacional está sendo na fase do uso da inteligência artificial, não mais o treinamento, porque é muita gente usando, os modelos estão ficando cada vez mais complexos e o Ascend entra como uma estratégia boa nesse sentido. Então, hoje, aquilo que era um ponto de estrangulamento dos Estados Unidos começa a se dissolver também, mas essa disputa ainda começa a ficar entre os dois países, só que o fato da China entrando, né, nesse mercado e virando um potencial exportador também ajuda o resto do mundo a se equalizar. Porque acho que para a nossa audiência entender, né, a gente fala do chip, da GPU, para a gente ter um contexto, um chipzinho, né, uma GPU, ela custa de 35 a 40 mil dólares, uma. Né? E para a gente entender a divisão que está no mundo hoje da infraestrutura computacional para a inteligência artificial, a USP anunciou recentemente, na Universidade de São Paulo, um dos maiores clusters, ou o maior cluster para inteligência artificial da América Latina, que tem 92 GPUs. Bom, você pode fazer a conta, né? 92 vezes 30 mil dólares dá um montante bom. Só que quando a gente vai, por exemplo, para o treinamento de modelos que não são super grandes, mas clusters que a China usa, tem no mínimo de 25 a 30 mil, os menores, 1000 GPUs. Para 92. Para 92. O Elon Musk, só o Elon Musk tem o Colossus, que é um dos clusters dele, que tem 200 mil. Então, a gente começa a ter essa divisão muito grande em que esses dois países não têm só a capacidade cognitiva, a mão de obra, o talento, mas passa a ter a infraestrutura necessária para isso, que é uma infraestrutura muito cara. A gente teve só esse ano 2 tentativas. O TSE, com uma tentativa de que maneira se pode controlar algoritmos para as eleições agora de outubro. E tivemos recentemente um decreto do presidente tentando impor algum tipo de restrição a determinados conteúdos nas Big Techs. Nós estamos conseguindo reagir? Então, eu acho que, assim, por um lado, tem esses aspectos e o governo pode tentar fazer esse controle, mas, por outro, como a gente viu,
a própria natureza da tecnologia, ela é incontrolável, assim, né? Então, assim, e por um lado, eu acho que tem esse aspecto que é bom de pluralidade. Eu acho que, sei lá, né, a internet, de certo modo, trouxe uma pluralidade para o mundo, vários aspectos que foram, acho que, muito positivos, assim, mesmo para um debate democrático e tal, né? Eu acho que tem um ponto por aí. E um outro... Os cientistas políticos são um pouquinho mais céticos. Eles dizem que, na verdade, se acelerou a calcificação de bolhas e o comportamento tribal. Então, por um lado, existe esse aspecto de o algoritmo, que aí entra o problema do sistema de recomendação de criar a bolha, né? Que aí o sistema de recomendação que o Diogo falava agora há pouco, ele cria essa bolha. Mas, por outro lado, tem um aspecto de um acesso a um conteúdo que antes você não teria. Então, no sentido que, por exemplo, sei lá, a gente está aqui em São Paulo, mas a gente pode acompanhar tudo que está saindo lá de últimos modelos de AI em São Francisco com a facilidade como se a gente estivesse morando lá. Então, é isso que eu estou querendo dizer, assim, nesse sentido de acesso que a internet traz. Mas eu acho que o que o Diogo comenta agora há pouco é muito interessante, que no fundo é o drama da liberdade humana. Né? Liberdade como autodeterminação para o bem, né? Aristóteles falava disso, né? A Ética Nicômaco, aí falava de indicação de livros. Acho que esse daí é um livro muito interessante, que a Ética Nicômaco é um livro que Aristóteles faz uma reflexão sobre a vida feliz, né? Sobre a felicidade, que é um bem em si mesmo, e que é aquilo que a gente aspira não como um meio, sei lá, né? Sei lá, essa caneca aqui, eu estou segurando ela não pela caneca em si, mas pela água que eu quero beber, que eu quero matar a sede. Então, ela é um meio. Felicidade é um bem em si mesmo. E aí, eu acho que, ampliando um pouquinho assim, o debate, eu acho que a inteligência artificial, ela radicaliza a reflexão sobre quem é o ser humano, né? Então, e a liberdade humana, né? Isso é o que o Papa também comentou na encíclica, como em outros momentos. Ele até falava sobre isso, ele falava sobre rostos humanos e voz humana. Porque a voz é algo muito único da pessoa, assim como a digital, né? E hoje, com a inteligência artificial, você clona a voz. Sim. Você clona o rosto, né? Todo esse problema da misinformation, né? Que a gente falou agora, né? Então, aí aquilo que era o próprio único da pessoa fica massificado, né? Então, aí a gente vai ter que pensar sobre quem que é o ser humano, né? Tem um outro livro muito interessante de um filósofo chamado Robert Spearman. Ele fala person, the difference between who and what. Né? Pessoa, a diferença sobre quem e o que. Né? O ser humano é quem. A inteligência artificial é o quê. Então, mas né? Desculpa, perdão. Não, é que aí a gente queria amarrar depois, quando a gente voltou do intervalo, você falou todo esse aspecto aí também do próprio ser humano e do pensamento crítico, né? Então, do discernimento. Ou seja, a capacidade de fazer escolhas. A capacidade de fazer escolhas, a liberdade humana, o próprio do humano. O que é o próprio do humano, né? A liberdade de fazer escolhas, exatamente. É isso que é a preocupação. Essa é a preocupação. Então, aí, eu acho que tem um aspecto que vale a pena a gente pensar, porque, por mais que a tecnologia é algo fantástico, sou super entusiasta, mas eu acho que tem coisas que a gente não pode abrir mão, senão a gente deixa de ser humano, né? Se a gente pensar as atividades cognitivas, por exemplo, antes a gente decorava os números de telefone, né? Então existia um esforço da memória, a gente lembrava vários números de várias pessoas, né? E as ruas também. A gente tinha esse esforço cognitivo de geolocalização, né? Aí então a gente terceirizou a memória com o aplicativo para o telefone. A gente terceirizou a memória da geolocalização para um outro aplicativo. E aí, com a inteligência artificial, existe o risco também da gente terceirizar o pensamento, no sentido, o raciocínio, né, de você não pensar, né? Então, também o Papa fala disso. O Papa fala, olha, é necessário educar as pessoas para pensar criticamente. É necessário educar as pessoas para pensar criticamente também sobre a inteligência artificial, de não assumir aquilo que está sendo exposto, né? É lógico, existe essa dificuldade de discernir o que você está vendo. Uhum. Mas vou tentar refletir, então vou tentar questionar, vou tentar buscar a origem, a primeira fonte, né? Que é um pouco o que o trabalho do jornalista faz, né? De confirmar os dados, confirmar, né? Acho que, então, assim, no fundo, acho que essa batalha que é, por um lado,
A inteligência artificial ela facilita essa batalha psicológica de desinformação, mas por outro, acho que aí também tem esse papel da gente conseguir aumentar a educação para o ser humano ser humano mesmo. Meu agradecimento especial é a você que nos acompanha. Até a próxima, pessoal.